A intenção da gente estar contextualizando essa discussão de remuneração por desempenho, remuneração variável, essas questões da forma que remunera o trabalhador, para o diálogo online aí que vai estar ocorrendo, eu tenho a intenção de colocar um pouco a questão do ponto de vista da prática que a gente vem no Estado brasileiro utilizando essas estratégias, depois dar um referencial um pouco jurídico para essa questão e eventualmente possibilidades que a gente poderia trabalhar com relação a essa estratégia de gestão. Quer dizer, a tradição no Estado brasileiro de utilizar mecanismos de remuneração variável, ele geralmente é substituidor de salário. Quer dizer, e essa é uma questão que desgastou ou dificulta essa estratégia, né? Então, quer dizer, quando a gente utiliza a estratégia de avaliação de desempenho, ou vinculada a resultado, vinculada à meta, seja dentro da lógica de remuneração variável, ela deveria agregar um valor além de uma remuneração um pouco acima de mercado. Quer dizer, tecnicamente, do ponto de vista da gente pensar essa estratégia, eu deveria ir para o mercado, vou lá, pesquiso o mercado, vejo lá a média, identifico lá o que a gente chama de terceiro quartil de pesquisa e se o meu salário está nessa faixa, o que eu agregar a mais, ele de fato estimula, estabelece, constrói possibilidades de gestão, de cobrança, de inserção daquele trabalhador dentro do modelo, dentro da lógica que eu estabeleço. Agora, como a gente utiliza geralmente para substituir salário, ele não gera esse impacto. Então, a tradição de se pagar adicionais, gratificação dentro do Estado brasileiro é uma estratégia que foi desqualificada enquanto estratégia. Então, qualquer possibilidade, além desse aspecto, os governos, no geral, utilizam estratégia de pagar remuneração à parte ou vencimento básico para não inserir encargos sobre essa parte. E nem reflexos em férias, 13º. Então, quer dizer, era uma estratégia de desonerar o custo, não uma estratégia para qualificar a gestão, agregar valor para o trabalhador. Então, quando se pensa, do ponto de vista da estratégia de remuneração por desempenho, por resultado, seja o nome que a gente queira dar, do ponto de vista de estratégia de gestão, a gente tem que romper esses dois aspectos para qualificar ela e agregar credibilidade para ela junto ao trabalhador. Senão eu não consigo contratar nova postura, vínculos, responsabilidade, possibilidade de construir uma questão conjunta de corresponsabilidade e coautoria com relação ao projeto. Quer dizer, tem que perceber que aquela estratégia de fato agrega uma novidade do ponto de vista da gestão. Bom, esse é um aspecto importante quando a gente está colocando essa questão da remuneração por desempenho. Outro aspecto que eu acho importante, quer dizer, é como eu envolvo o trabalhador nesse processo de contratualização. Quer dizer, ao mesmo tempo, eu tenho, enquanto gestor, enquanto serviço, eu tenho uma expectativa, o trabalhador tem a sua expectativa. Quer dizer, o espaço de construção dessa corresponsabilidade é um espaço que tem que ser tratado com o cuidado que deve ser. Senão não cria contrato, não cria compromisso do ponto de vista dele estabelecer. E o compromisso não pode ser só vinculado à remuneração. Ele tem que sentir, o trabalhador tem que se sentir envolvido num projeto. E aquela agregação de valor é em função que esse projeto está em desenvolvimento. Se for pura e simples uma forma de remunerar, ela se desgasta rapidamente. E a possibilidade, então, desse espaço onde eu contratualizo e recontratualizo metas, objetivos, compromisso, ele é fundamental nesse sentido. Então, esse espaço, o gestor tem que tratar com cuidado do ponto de vista senão fica simplesmente uma concessão de um benefício, sem agregar compromisso, inserção, nova postura do trabalhador. Um outro aspecto, quer dizer, se a gente está falando aqui, se a gente acredita que, de fato, o trabalho em saúde é um trabalho em equipe,
e o resultado de uma qualidade de assistência, uma qualidade, é em função desse resultado de equipe, quer dizer, a soma de saberes, de conhecimento, a interação interdisciplinar, multidisciplinar do conjunto de trabalhadores em cima daquilo, quer dizer, eu não posso criar um sistema de remuneração que considera só o resultado individualizado. Então, quer dizer, qualquer metodologia que eu faço em saúde considera o componente individual, mas tem que considerar o componente de equipe. Então, do ponto de vista metodológico de discussão em saúde, quer dizer, eu sempre avalio o sistema, tem um peso na avaliação, o resultado do serviço e da equipe tem um peso e o resultado individual tem um peso. A ponderação disso, quer dizer, cada realidade, em cada situação, quer dizer, se define. Quer dizer, agora, se eu foco só no resultado individual, do ponto de vista da equipe, e compensatório de remuneração, quer dizer, parte da equipe vai absorver grande parte do recurso. Se eu rateio sem observar a inserção de cada trabalhador também é um outro extremo do processo que você não muda uma determinada prática. Então, esse é um outro cuidado que, do ponto de vista da construção da saúde, é um dos poucos setores onde essa questão dá claramente, né? Um outro aspecto importante do ponto de vista da gente construir, quer dizer, é que na área pública, quer dizer, ainda, por exemplo, do ponto de vista no Brasil, independente se é pública ou privada, mas na área pública, ainda eu convivo com dois regimes de contratação, né? O estatuto, o estatutário, onde eu tenho mais autonomia de fazer minhas legislações locais em função do estatuto que eu tenho. Quer dizer, cada ente tem que ter seu estatuto. Bom, se todos os municípios nossos tivessem optado pelo regime estatutário, eu teria 5.600, não sei quantos estatutos no Brasil, porque cada um tem que ter sua lei. E ele é um ente autônomo. Então, quer dizer, qualquer regramento que eu estabeleço no espaço municipal tem que ter o ato autorizativo que me autoriza determinada despesa, me autoriza determinada ação, me autoriza determinada... Então, preciso ter lei, preciso ter decreto, preciso ter portaria, que são os atos normativos autorizativos. Mas a gente convive com dois regimes. Convivemos com o regime estatutário, quer dizer, tem município, estados que optaram pelo regime estatutário e tem uns que optaram pelo regime seletista. Então, quer dizer, além de regramento interno, eu tenho que respeitar a legislação da CLT. Então, esse é uma outra particularidade do Estado brasileiro, que tem dois regimes, diferente de outros países, que você tem um regime único e as funções do Estado têm proteção e legislação que ampara o trabalhador que está em função do Estado. Aqui não, nossa opção foi por dois regimes e isso tem implicação na estratégia que a gente estabelece de remunerar variavelmente do ponto de vista da questão jurídica, de como que eu agrego isso, como que isso se desenvolve no tempo, que é outro cuidado que a gente tem que ter. Mas, de qualquer maneira, eu preciso ter o ato local. Quer dizer, o governo federal passa o recurso, esse recurso é destinado para agregar ganho, ou seja, de que ordem for, seja no âmbito de condições de trabalho, remuneração para o indivíduo, remuneração para a equipe, que estabeleça para isso. O ato de agregar ganho para o trabalhador tem que ter um ato local. Quer dizer, tem que ter um ato normativo local. Caso ele tenha já uma lei geral que permite você agregar gratificações adicionais, tem uma lei, precisa de decreto. Se ele não tiver lei, precisa da lei, que autorize esse tipo de despesa e estabeleça os limites dessa despesa. Se tem reflexos, se incide encargos sobre esse valor, se incorpora no tempo. Então, essas são questões que a gente tem que ter cuidado, sobre pena, no futuro, ou de incorporação automática ou de justicialização desse processo pelo trabalhador, reivindicando incorporação, ganho futuro na aposentadoria, assim por diante. Então, não dá para a gente repetir esse equívoco histórico nosso, que é puramente, quer dizer, o governo federal transfere com uma indicação de destinação, eu faço a destinação sem estabelecer a estrutura e o mecanismo legal, local para isso. Quer dizer, então, esse é um cuidado do ponto de vista que a gente tem que ter. Lembrando que a Constituição,
o artigo 39 da Constituição, ele criou, em função da emenda 19, ele criou a possibilidade de premiação formal do ponto de vista. Então, tem amparo constitucional para fazer. E a CLT também dá amparo na lei para se fazer esse tipo de remuneração. Então, a gente tem hoje um conjunto de elementos no arcabouço nosso jurídico geral que possibilita a gente fazer, mas isso não exime o nível local dele ter o seu ato autorizativo normativo específico, é obrigado a ter. É fundamental que se tenha. Então, esse é um outro aspecto que às vezes é relevado do ponto de vista do processo, e isso pode gerar futuras implicações do ponto de vista de você estabelecer. A outra questão, do ponto de vista de como eu agrego ganho para as pessoas em função de um dado resultado, as regras têm que estar claras para todo mundo, certo? O regramento desse processo tem que estar claro, tem que ser o mais simples que seja possível fazer, mas a simplicidade disso não pode desconstruir, nem metodologicamente, nem do ponto de vista do aspecto jurídico. Então, tem que ter uma sistematização desse processo. As pessoas têm que entender como que é essa sistematização. Quer dizer, se eu monto um sistema onde eu tenho o olhar de quem faz a gestão, onde eu tenho o olhar da própria equipe sobre o seu processo de trabalho, onde eu tenho o olhar de quem utiliza aquele serviço, para aquilo, a resultante disso, implicar dentro de uma forma que vai agregar, né? E se em função disso, em função do recurso que é recebido, tem um conjunto de coisas que o serviço tem que fazer, quer dizer, metas a cumprir, as metas eventualmente são pré-fixadas ou são metas progressivas, quer dizer, no primeiro mês tem que atingir tanto, no segundo tanto, no terceiro tanto, que deve ser uma metodologia que deve ser adotada, porque às vezes você sair de uma realidade de serviço para cumprir uma meta que eventualmente implique em eu reaparelhar o equipamento, capacitar as pessoas para operar aquilo, credibilizar o serviço, eventualmente junto ao usuário, um conjunto de coisas. Quer dizer, meu sistema, minha forma de medir isso, tem que considerar essa situação e agregando novas possibilidades de resultado para a equipe, para ela entender isso. Então, cumprir um ciclo, o ciclo era progressivo. Tem que aumentar a cobertura, sei lá, de 25% que eu estava cobrindo uma dada situação para 50%. Então, a partir dali, tem que agregar tais questões. Então, inicialmente eu tinha metas quantitativas, depois passo a ter uma meta mais qualificada em cima daquilo. Quer dizer, toda essa sequência de regramento tem que ser repactuada, reestabelecida, deixado clara para as pessoas. Se eu vou fazer a remuneração ela tem uma frequência que não é mensal, para não confundir com salário, por exemplo, que ela seja cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses, seja o que for, a maneira que eu vou estar fazendo, se é esse o regramento, tem que estar claro. Se a pessoa atingir, quer dizer, a hora que eu faço a fórmula ali da resultante entre equipe, serviço e o indivíduo, aquilo do ponto de vista do ganho para ele, para aquele indivíduo, vai ser diferente de outros dentro da equipe em função da inserção dele, isso tem que ficar claro para ele ali no processo de devolução do resultado. Quer dizer, eu tenho que fazer uma devolução do resultado. Não é ele saber disso só em função quando ele recebe no final do mês o contra-cheque, se ele recebeu ou não recebeu. Antes de sair no contra-cheque, eu tenho que dar a devolutiva pessoal, verbal, que é de gestão, porque é ali que eu vou recontratar, entender dificuldades que eventualmente ocorreram, que a hora de eu medir eu não percebi, quer dizer, que isso seja considerado futuramente, né? Então, não posso montar um sistema que seja puramente burocrático. Se a estratégia é uma estratégia de gestão, eu tenho que utilizar ela para gestão. O componente de remuneração é um fator que ocorre decorrente disso. Se fica simplesmente uma retribuição mensal, cada 3 meses ou 4 meses, automática, sem reconversa, repactuação, perde o sentido. Perde o sentido do ponto de vista de ser uma estratégia de você mudar a postura, recompromissar as pessoas, os trabalhadores e o próprio gestor. Porque a hora que eu estou contratando com as pessoas, enquanto gestor, estou assumindo compromisso também. Quer dizer, se tem que melhorar uma qualidade, se eu tenho que agregar um insumo,
melhorar uma retaguarda, um fluxo de resultado de exame, um suporte do sistema, essa é a minha obrigação dentro daquilo, eu também tenho que devolver para o trabalhador, se eu conseguir, se eu não conseguir, quais foram as dificuldades que eu tive, eventualmente tem que reajustar a meta deles, porque eles não cumpriram a meta, porque eu não consegui cumprir a minha parte dentro do processo. Se eu transferir o não resultado só para a parte deles, não é a contratualização também. Tá certo? Então, essa dinâmica do processo é o que credibiliza o processo, que permite que a remuneração por resultado, por meta, ela atinja seu objetivo, senão ela perde o sentido. Ela perde o sentido enquanto estratégia de gestão. E é um equívoco, vira uma coisa burocrática, uma coisa pro forma, principalmente quando é a substituidora de salário. Quer dizer, eu enquanto gestor, me culpo porque estou pagando salários abaixo do mercado, tem um mecanismo de remunerar, que em tese era em função do resultado, mas como eu entendo que o trabalhador está recebendo abaixo de mercado, eu crio um sistema de culpa dentro desse processo e desconstruo a lógica que inicialmente era prevista para essa estratégia. Então, essa delicadeza da maneira que eu lido, qual a intenção que está dado dentro daquele processo de trabalho, eu acho fundamental. Um outro aspecto que eu acho importante disso, dessa situação, é o gestor, do ponto de vista da responsabilidade pública, revestir esse processo do ponto de vista da segurança, tanto jurídica como do ponto de vista orçamentário e financeiro de viabilidade. Tá certo? Bom, se a ação está vinculada a um recurso federal, do ponto de vista daquele recurso, se eventualmente esse recurso tem uma inconstância, e o gestor do seu próprio orçamento, ele vai aportar também parte de recurso para isso tem que ficar claro para os trabalhadores e ficar claro no regramento, do ponto de vista de você ter estabilidade nessas questões, né? Então, quer dizer, se eu assumo o compromisso que eu vou remunerar o trabalhador em função de metas e resultados, cada 3 meses, cada 2 meses, cada 4 meses, quer dizer, o trabalhador cumpriu, eu tenho que cumprir minha parte. Então, essa é uma coisa, não tem jeito de justificar, porque se eu começar a justificar para o trabalhador, não paguei porque a finanças não liberou, não paguei apesar de estar na conta, não paguei porque aconteceu tal coisa, eu desacredito também. Quer dizer, então a segurança jurídica é fundamental e a segurança orçamentária e financeira é fundamental, né? E aquele valor que eu estou passando para o trabalhador, do ponto de vista da sua vida funcional, como que ele vai se dar e quais são os reflexos. Por exemplo, se aquilo não agrega para o 13º, não agrega para férias, tem que ficar claro para o trabalhador. Olha, isso aqui você vai receber com essa frequência e tem esses reflexos. Porque senão o trabalhador fica com uma expectativa, que eventualmente tem outras gratificações, outros adicionais, que tem reflexos nesses fatos. Se esse componente da remuneração ele não cumpre, ele não vai ter essa amplitude, tem que ficar claro no momento que o contrato, porque senão desacredita. Chega lá no final do ano, ele tem uma expectativa de receber aquele valor a mais, junto com o 13º, não ocorre, isso gera uma queda de expectativa, uma queda de confiança dentro do processo. Então, deixar o regramento claro, a segurança que o processo tem, jurídico e orçamentário, a sistemática, a forma de medir, é um cuidado que a gente tem que ter nesse tipo de processo, porque senão eu desgasto uma boa estratégia, que é a possibilidade de você remunerar em função do resultado que ele cumpre, né, do ponto de vista do trabalho. Eventualmente, a gente usa remuneração variável, remuneração por desempenho, mas principalmente a variável, quer dizer, eu introduzo alguns outros elementos dentro dessa remuneração. Quer dizer, eu tenho dificuldade, às vezes, de fixar profissionais em determinados locais. Tá certo? Então, quer dizer, aqui eu tenho mais facilidade de conseguir numa unidade, um tipo de serviço,
em outro tem mais dificuldades. Então eu agrego, eventualmente, dentro desse componente variável, a variável, porque enquanto a pessoa está naquele local, quer dizer, seria uma forma de eu remunerar por condições especiais de trabalho, mas é agregado nessa estrutura de remuneração variável, quer dizer, isso tem que ficar claro. Quer dizer, então, quem trabalha em unidade A, B, C ou D, se aquilo tem um plus em função de trabalhar ali, tá certo? Então, isso tem que ficar claro para todos. Então, naquela unidade, quer dizer, além do resultado ali estabelecido, tem um percentual a mais, que é uma estratégia que a gente está utilizando para conseguir fixar e ofertar aquele serviço para a população daquela comunidade. Quer dizer, então, porque a gente às vezes utiliza esse mecanismo para tentar fixar trabalhador e construir equipe. Quer dizer, se eu não consigo fixar as pessoas, eu não construo sentido de equipe. E a gente, dentro da gestão, a gente tem dificuldades diferentes para fixar pessoas em determinados serviços ou em determinadas localidades. Então, a gente utiliza a estratégia, eventualmente, para remunerar, de remuneração, para fixar. Então, essa é um elemento que às vezes está agregado na minha sistemática, que não está claro para todos, né? Então, tem que ficar claro. Quer dizer, quando surge uma vaga nessa unidade, que eventualmente tem um adicional por local, quer dizer, eu ofereço, seguindo um regramento por tempo de serviço, seja o que for, para quem queira se deslocar para aquela unidade, e chamo quem vai ingressar para a unidade original que essa pessoa saiu. Se ninguém quiser ir para essa unidade, a vaga fica aberta para quem está ingressando. Então, quer dizer, eu tenho que estabelecer uma dinâmica onde os outros trabalhadores que eventualmente queiram ir para essa unidade, porque tem possibilidade de ganho maior, tenha dentro da dinâmica possibilidade de optar para isso. Que é um outro mecanismo que eu acabo utilizando, eventualmente, comum no serviço, principalmente a determinadas cidades, o espaço territorial é muito grande, deslocamento ou situações sociais existentes em determinadas localidades mais tensas, que você tem dificuldade, eventualmente, de fixar pessoas, de atrair pessoas para aqueles lugares, você acaba utilizando também a estratégia. Uma outra questão para a gente é a integração dessa estrutura de remuneração com outros instrumentos que também são afetos à gestão de trabalho, né? Eu hoje valorizo muito o que a gente chama de condições de trabalho. Quer dizer, eu acho que a estratégia do PMAC, do ponto de vista de focar a condição de estrutura, condição instrumental, eu acho absolutamente correta. Porque o trabalhador, eventualmente, ele pensa naquela coisa mais imediata, que é o ganho para ele. É o ganho para ele. Mas tudo bem, esse ganho para ele está linkado a uma qualidade de assistência que ele presta. Não é o ganho pelo ganho. Então, eu investir, qualificar, melhorar a resolução, melhorar um conjunto de coisas, tem a mesma importância. Se eu estou fazendo o gerenciamento do recurso então, que eu estou recebendo, cumprindo essa finalidade também, que é uma finalidade importante, é fundamental que quando eu explicito isso para o trabalhador, fique claro, olha, parte disso vai para melhorar as condições de trabalho, que na realidade são as condições de assistência que eu estou prestando para a população, de cuidado que eu estou prestando para a população, parte do recurso vai ser para agregar ganho, para as pessoas entenderem como que se dá isso, tá certo? Então, esse é um aspecto importante para se colocar. E um outro é a integração, eventualmente, dessa estrutura de remuneração com a própria carreira. Quer dizer, se eu tenho lá uma estrutura de carreira, onde tem as figuras de evolução na carreira, um conjunto de coisas, eu não posso montar uma estrutura de avaliação para a carreira e uma forma de avaliação para remunerar. Quer dizer, essas coisas têm que estar integradas do ponto de vista de ganho. E se nesse processo de recontratação que eu faço com o trabalhador, eu vou estabelecer novas metas, novas formas de inserção, vou trabalhar com um conceito maior de equipe, de responsabilização de um conjunto de coisas, eu não posso continuar paralelamente numa estrutura de carreira fazendo uma avaliação burocrática, cartorial, só para cumprir. Então, quer dizer, na estrutura de carreira eu tenho que incorporar esses mecanismos de avaliação para potencializar o resultado que eu quero. Senão ficam coisas deslocadas. Uma é pro forma
fica lá uma comissão externa, eventualmente de outro órgão, avaliando qualificações que às vezes não tem nem a ver com o serviço ou com a necessidade do serviço, simplesmente presença, assim, aquelas formas clássicas que eventualmente as carreiras incluem na sua estrutura de avaliação, e ao mesmo tempo tem uma estrutura de remuneração onde a forma de eu avaliar ela trabalha com outros fatores, com uma outra forma de qualificar esse processo de avaliação. Então, esses instrumentos de avaliação, eles têm que se contaminar do ponto de vista de você ter uma possibilidade de resultado melhor, mais potente com relação a essa questão do trabalhador. Então, essas estruturas de remuneração, agregado com outras possibilidades que eu tenho, de tipo a carreira, por exemplo, para agregar ganho para o trabalhador, para ele se qualificar do ponto de vista de eu estabelecer. Quer dizer, vamos imaginar que a carreira tem uma figura de titulação. E eu estou lá com um modelo de assistência que eu acordei, que a qualificação dele tem que ser direcionada para determinados aspectos, né? E a titulação que está lá na carreira não é uma titulação meramente burocrática de níveis de escolaridade, se fez especialização, mestrado, independente da linkagem que eu estabeleço. Então, eu tenho que pegar esse componente da carreira, agregar a minha lógica do ponto de vista de modelo, quer dizer, daqueles títulos, o que de fato hoje o serviço, e no pacto que eu faço com o trabalhador, eu vou passar a valorizar, tá certo? Porque seja a remuneração variável, seja a carreira, seja qualquer estrutura, tem um componente indutor. Se a minha estrutura de gestão, de valorização, não for indutora de mudança de postura, for neutra, ela é um péssimo instrumento. Qualquer instrumento não pode ser neutro. Ele tem que provocar mudança, tá certo? Ele tem que sair de um lugar e ir para o outro. E esse outro tem que ser para um lugar melhor. Melhor para quem utiliza o serviço. E melhor do ponto de vista do trabalhador ter condições de trabalho. Então, esse novo arranjo, esse novo pacto que eu faço, eu não posso ter uma estrutura de remuneração e outros instrumentos de gestão completamente descolado ou competindo com uma outra lógica do ponto de vista de instrumento. Eles têm que se contaminar de qualquer maneira. Então, esse é um outro equívoco, que eventualmente um outro erro que a gente comete. Quer dizer, a gente constrói uma nova lógica em função de uma política, em função de uma situação, de um financiamento que eu tenho, só que ele fica descolado das outras questões. Isso implica, para a área de saúde, que ser protagonista dentro dos governos do ponto de vista de criar essas possibilidades. Não são simples, né? Porque geralmente as estruturas que operam com os instrumentos mais clássicos são estruturas cristalizadas, com concepção muito arcaica do ponto de vista de gestão do trabalho. Quer dizer, quando a gente traz elementos novos para a gestão, a gente tem que convencer essas áreas que é fundamental que, em função desse momento, dessa especificidade da saúde, as tratativas com relação a isso também observe, considere essas especificidades. Do ponto de vista de referencial jurídico, quer dizer, no diálogo online, eu vou deixar que aí é uma coisa cansativa ali para o pessoal consultar, mas uma coisa simples, umas 3, 4 páginas, de todo o referencial jurídico que a gente tem, tanto na Constituição, no ponto dos artigos, os incisos, porque houve mudanças, por exemplo, na Constituição, a emenda 19, por exemplo, um exemplo. Ela possibilita hoje que eu faça carreira com movimentação dentro do cargo. Aquela questão que o ingresso se dará no inicial da carreira, a emenda 19 tirou essa palavrinha. E as pessoas parecem que isso não mudou. Isso muda tudo. Ela em outros artigos, ela permite que eu entenda a complexidade do cargo. Então, essa é uma outra situação. Então, eu vou deixar esse referencial jurídico, normativo, com seu texto, base, para as pessoas poderem linkar, tanto da Constituição, como da CLT, legislações afetas, súmulas, que são elementos importantes também para a gente ter. Então, esse material, durante aí o desenvolvimento do debate que vai ocorrer nesses próximos dias,
eu vou disponibilizar para as pessoas poderem fazer consulta e ter base. E aí a gente vai dialogar. São temas que, eventualmente, seja no campo jurídico, ainda tem dúvidas, pontos de convergência, pontos de divergência com relação a essas questões, mas, de qualquer maneira, a gente tem hoje uma condição, um referencial legal, jurídico, que permite a gente qualificar a relação e dar ganho, né? Até bem pouco tempo na administração pública, as únicas coisas que a gente tinha era critério de punição, né? Punir, qualificar, remunerar o diferente, o que se insere de uma outra maneira. As possibilidades que a gente tinha eram possibilidades muito restritas. Então, você tem emendas recentes na Constituição, elementos colocados mais recente, que estou falando é de 10 anos, 15 anos, mas que não foram ainda incorporados do ponto de vista do processo, que permite a gente dar um salto qualificado nisso. Mas isso, novamente, implica em rever os seus instrumentos jurídicos locais, suas questões locais, convencer internamente o governo, Câmara, assim por diante. Mas é o processo de conquista. Então, espero aí que durante o debate a gente possa dialogar, possa esclarecer, convergir, divergir, faz parte da discussão. Tenho certeza que a gente vai sair aí dessas conversas, desse diálogo, um patamar diferente e estabelecer uma estratégia futura, do ponto de vista até do próprio Ministério, do ponto de vista de resposta, da gente estruturar e parametrizar algumas situações, alencar experiências e possibilidades. A gente vai discutir 4 experiências objetivamente, seus aspectos positivos, seus aspectos negativos enquanto experiência. Então, isso vai permitir que a gente construa uma possibilidade futura estruturada do ponto de vista da gente trabalhar e contínua do ponto de vista da gente ir trazendo novos elementos, nova experiência, agregando em função de testar, de tentar e disseminando essas práticas aí no âmbito do Sistema Único de Saúde. Obrigado aí pela